canal 135, indicando que, pelo menos nesse momento, as agências dos Correios e da Caixa Econômica não vão ser usadas. A minha pergunta é, vocês Programas devem Pingos esperar... nos Is, estamos acompanhando entrevista coletiva com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, atualizando as informações sobre o processo de devolução do dinheiro aos aposentados. Vamos acompanhar, pergunta feita agora por uma jornalista. Vamos acompanhar pela rádio, pela TV, pela internet, a resposta e a justificativa do presidente do INSS ao vivo aqui na Jovem Pan. For acionada como um plano C. Isso mantém, vocês devem usar recursos do orçamento se for necessário e, se sim, qual seria o montante? Obrigada. Bom, nós estamos fazendo um monitoramento diário da situação. O que a gente tem hoje relatado é que não teve filas, por exemplo, nas agências para atendimento presencial, que isso poderia ser uma sinalização da necessidade de abrir agências. Como eu expliquei, nós não estamos em todos os municípios. Então, a gente vem fazendo esse monitoramento para verificar no país todo como ele é distribuído, esse atendimento virtual, seja pelo aplicativo, seja pelo site ou seja pelo telefone, para a tomada de decisões. Toda vez que a gente fala, você pode ir presencial, a gente está trazendo um custo a mais para o nosso segurado, que ele tem que se deslocar, que ele tem que ir para outra unidade. E como falado anteriormente, hoje o nosso atendimento do nosso cliente, ele é todo feito por esses canais aqui existentes. Quanto a custo, quanto a utilização de recurso público, a gente precisa mapear. Por exemplo, hoje a gente tem 400 mil pedidos de que não reconhece, a gente precisa verificar de quando é o vínculo, se trouxe a documentação ou não, se a instituição vai ressarcir ou não, para a gente saber o quanto do dano a ser levantado. O que a gente tem para assegurar? Logo na operação da Polícia Federal, mais de 1 bi foi paralisado, sequestrado, bloqueado para ressarcir dano. Então, se ao final a gente levantasse que é 1 bi, eu não preciso usar nada de recurso federal. Ao mesmo tempo, a AGU, de maneira... na própria coletiva já mostrou a necessidade ou o pedido judicial para bloqueio mais de 2,1 bi de reais. Nisso teríamos 3,1 bilhões de reais. Tem outras fontes, outras ações, depois segunda-feira ingressou com outra ação. A ideia inicial é que quem custeie essa indenização seja o fraudador, seja aquele que gerou dano a essa pessoa. Depois de verificado quantas pessoas, qual o valor a ser pago, daí a gente vai verificar de onde vai sair o dinheiro e como vai sair o dinheiro. Mas a gente precisa primeiro levantar o quanto, qual o valor. A gente tem um teto e a gente, cada vez que, por exemplo, 6.720 pessoas já deram ok, corresponde a 1,4. Então, se a gente for estimar, 1,4 do teto já caiu e vai diminuindo esse valor de dano a ser pago às nossas vítimas dessa fraude. Folha. Entrevista coletiva com Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, detalhando aí para os jornalistas o processo de devolução do dinheiro e também trazendo informações a respeito da quantidade de pessoas que já solicitaram a restituição, mais de 480 mil beneficiários, sendo que desses, mais de 98% disseram que não reconhecem um vínculo com as organizações. Mais uma justificativa do presidente do INSS. Corrido. Isso está sendo falado desde o primeiro dia e é bom a gente frisar, 15 dias úteis. O que acontece? Nesses 15 dias úteis, a instituição tem duas situações. Junta os documentos, os 3 documentos, comprovação de filiação, comprovação de autorização de desconto em folha e cópia do documento.
e ela pode fazer nesses 15 dias úteis. E se ela o fizer, a gente informa ao cidadão que está disponível na plataforma. Se ele ingressou via plataforma, na plataforma mesmo, ele pode ver e pode verificar: essa assinatura não é minha, esse documento não é meu, e simplesmente recusa aquela documentação. Juntou o documento do Rodrigo dizendo que é do Gilberto. Eu simplesmente falo: olha, um erro. Ou ainda, se ela fizer o pagamento, esse pagamento vai ser por uma GRU que vai ser automaticamente gerada pelo sistema. Esse valor vai ser informado ao nosso segurado e vai ser recolhido ao Tesouro. No próxima folha, ele será ressarcido. Quanto à questão do Tesouro, se acabar dos 15 dias ele vai receber, a gente precisa saber quais são as pessoas e qual a situação. E logo a gente vai divulgar para todos, até mesmo para que não gere uma falsa expectativa ou uma corrida. O que a gente tem a garantir? Todos serão ressarcidos no menor tempo possível. Não precisa uma corrida, não precisa correr, não é uma corrida contra o tempo. Todos. A gente não vai fechar o sistema de uma hora para outra falando: quem não pediu não vai ter essa indenização. Só complementar, é muito importante nesse primeiro dia, e como já tem sido comunicado, principalmente pelo presidente Gilberto, o desenho inicial do processo. Nós iremos voltar e esclareceremos o desenho posterior de maneira subsequente. É muito importante esse esclarecimento do que o segurado, que é o foco de hoje, tem que fazer. As empresas vão começar a reagir ao mesmo sistema, vão começar a operar dentro dele, vão começar a oferecer ou não a documentação, efetivar pagamentos, se relacionar com essa GRU, e nós iremos informando também as opções e os passos que devem ser seguidos, porque, vamos lembrar, o número quantitativo é infinitamente menor. Nós estamos falando de 41 entidades que precisam entrar nesse processo, oferecer a documentação comprobatória para a gente seguir adiante com esse processo aqui iniciado hoje. A fala de Rodrigo Assunção, presidente da Dataprev, trazendo também detalhes sobre esse processo de restituição dos valores. Estamos acompanhando essa entrevista coletiva, os jornalistas e repórteres demandando os presidentes do INSS e também da Dataprev a respeito desse processo que deve tomar algumas semanas, possivelmente até alguns meses. Vamos acompanhar mais uma pergunta. Vai que a empresa não se cadastra e não é informada e o prazo não é contado. Todas as empresas que antes estavam autorizadas a operar já estão cadastradas dentro desse sistema, já estão com toda a capacidade de operar, já conhecem e já operaram anteriormente o sistema. Não é novidade, não começou agora. O que começou agora é esta funcionalidade de poder responder a esta demanda que hoje começa a ser efetivada para eles. Então, já estão todos cadastrados, todos têm senha, todos têm capacidade de operar, todos têm capacidade de entrar no sistema e promover o preenchimento das respostas, oferecer a documentação comprobatória, se assim o quiserem. TV Globo, Heloísa. Não, peraí, ele vai levar o microfone. Mais uma pergunta agora de uma jornalista para o presidente do INSS, ou então para o comandante, o presidente da Dataprev. Vamos acompanhar. Alguma já apresentou algum documento? Fala no microfone, por favor. Alguma entidade já apresentou algum documento nessa nova funcionalidade? A minha primeira pergunta. Não, essa funcionalidade abriu às 6 da manhã junto com o que nós acabamos de apresentar para o segurado. Então, as primeiras notificações são esses mesmos números que o presidente Gilberto apresentou. Presidente Gilberto, eu tenho uma dúvida também. O senhor está contando aí com o dinheiro do bloqueio, o senhor está calculando,
Mas esse bloqueio ainda precisa da decisão da justiça, ou seja, dinheiro mesmo ainda não tem, certo? Nem dos bens apreendidos que também não foram vendidos, é isso? Vamos lá. O que a gente precisa saber? Fonte de custeio. A fonte primária vai ser os bens bloqueados, dinheiro apreendido, dinheiro recuperado? Inicialmente, sim. A gente vai esperar a venda para poder fazer o pagamento? Isso vai ser estudado depois que a gente olhar o quanto a gente tem de dano às pessoas. A gente está levantando isso e está sendo feito um pedido judicial para que possa, o mais rápido possível, utilizar esses bens, utilizar o dinheiro e fazer a venda antecipada, com a possibilidade da administração pública depois, havendo a inocência de alguém, fazer o ressarcimento àquela pessoa, mas utilizar rapidamente. Mais de 1 bi, já tem determinação judicial de bloqueio. Mais de 1 bi. E 1 bi é um valor considerável. Aí, destacando que já haveria autorização judicial para conseguir se desfazer de bens sequestrados ou confiscados com as entidades, para levantar uma quantia de 1 bilhão de reais. 1 milhão acesso a um sistema só. Na verdade, nós tivemos 8.554.000 pessoas tendo acesso a esse sistema no primeiro dia. A gente tem que lembrar que essa questão de desconto em folha vem de 94 em diante. Nós resolvemos colocar à disposição mesmo aquele que tinha desconto desde 94. Ou seja, uma situação consolidada de mais de 30 anos de desconto em folha. Essa pessoa, será que foi vítima de fraude por mais de 30 anos? Mas a gente não quis fazer essa consideração e alijar, retirar essas pessoas da possibilidade. 9 milhões a gente viu como panorama, a gente não fez uma gestão da seguinte: você é potencialmente fora do risco. A gente abriu oportunidade para todos. Se a gente for levantar os dados da operação da Polícia Federal, eles, logo no início, eles estimam que 4,1 milhões foram objeto de fraude. A gente quis dar oportunidade para que todos, e por isso 9 milhões. A gente quis ser mais transparente com todos. E se daí a gente for tratar com 4,1, no primeiro dia ter tanto acesso assim, não é só, está funcionando e a gente vai chegar naquela possibilidade de poder detectar o quanto e quantas pessoas foram afetadas. Pessoal, a gente está indo para as 2 últimas perguntas. Entrevista coletiva, Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, respondendo aos questionamentos feitos pelos jornalistas nessa entrevista coletiva, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is. Vamos acompanhar mais uma questão. Para precificar quanto que foi contestado nesse primeiro dia. Quero saber também se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa. Eu sei que não há uma corrida contra o tempo, que ninguém vai ser esquecido, mas se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa, principalmente aos beneficiários que estão no CAD único. E a AGU, ela disse ali que 12 dessas entidades eram já consideradas fraudulentas e pediram um bloqueio dos 2,5 bi. Vocês tiveram 41 entidades contestadas. Essas 12 estão no meio? Vamos lá. Começar de trás para frente. 41 entidades são as que mantêm vínculo, ou seja, todas foram contestadas, 100% foram contestadas, estando ou não objeto da operação da Polícia Federal. E esse é um outro indicativo que a gente demonstra que atingir 480 mil pessoas não é só. A gente abriu para todo mundo, mesmo aquelas que não foi detectado de início algum indício de prática criminosa. A gente abriu para todo mundo questionar, mesmo aquele que não foi identificado inicialmente como situação criminosa. Então, assim, verificando irregularidades nessas pessoas, mesmo não sendo objeto da operação sem desconto, com certeza a gente vai atrás dessa pessoa e vai tentar responsabilizá-la dessa forma. Quanto à questão de busca ativa,
eu já, até repetindo o que eu falei aqui, a gente não vai virar as costas para ninguém. A gente vai estar monitorando, verificando se determinado grupo não conseguiu acessar o meu INSS, não conseguiu 135, não teve a informação, muitas vezes também não chegou a informação de que houve esse tipo de fraude, e a gente vai buscá-los através dos meios que o INSS possui, que são os meios oficiais. Ninguém fala em nome do INSS. A gente vai utilizar Previbaco, Previmóvel e todas as formas de comunicação e busca dessas pessoas, falando, determinada comunidade teve o desconto. Vocês são associados? Vocês querem reclamar? A gente vai atrás, a gente não tem interesse nenhum de esconder essa situação. A gente tem que passar a limpo essa situação. Por isso a gente não fechou só para as 12 entidades, por isso a gente não fechou somente aquele que começou o desconto a partir de 2019, por isso que a gente não fechou nada. A gente está possibilitando que todo e qualquer associado conteste o seu desconto em folha, conteste aquela situação e a gente vai atrás dessa instituição. Eu vou falar dos valores. Eu vou falar dos valores e responder. Todos, absolutamente todos os dados de todo o histórico, de toda a previdência brasileira, toda a vida do INSS, inclusive, em alguns casos, antes da vida, está tudo nos sistemas do INSS mantidos pela Dataprev. Então, os valores e o cálculo desses valores estão lá e é possível. Mas o excelente raciocínio apresentado pelo presidente Gilberto explica a sua resposta. Há um processo de efetivação da reclamação, há um processo de efetivação da documentação, da resposta, da existência de uma documentação ou não. Aí há uma consolidação de uma reclamação, de um ato que foi lesivo, e aí começa a se discutir valores. Então, o cálculo está lá, é simples, mas nós não vamos apresentar um cálculo especulativo diário à medida que não há consolidação desse processo no primeiro dia. À medida que isso for acontecendo, o INSS terá esses valores para informar. Estamos acompanhando ao vivo entrevista coletiva com os presidentes do INSS e da Dataprev. Ele não está sendo apresentado. Não para a pessoa. A pessoa, individualmente, tem acesso a todos os seus extratos. Ela tem acesso a todas, as informações são delas. Nesse primeiro momento, até para simplificar e acelerar o processo, se optou, de maneira bem simples, de apresentar a informação mais básica possível. Você foi descontado, você reconhece, você não reconhece. Aí se inicia todo um processo, que é esse que já respondemos, que iremos explicar com mais detalhes, mas hoje a estimativa de valores não está sendo apresentada neste pedaço do sistema, porque há acesso, não só o INSS tem tudo, como o próprio segurado também tem tudo nos seus extratos. Isso tudo sempre esteve disponível à disposição do segurado. Gente, vamos para a última pergunta. Eu não consigo compreender. Mais uma pergunta. Último jornalista a questionar os presidentes do INSS e também da Dataprev. É perfeitamente possível. Ele não está sendo falado porque ele não foi calculado. Não é um requisito do sistema hoje, por conta desse processo de triagem que foi apresentado, calcular esse valor. Agora, ele é possível de ser calculado. Gente, olha só, vamos continuar aqui. Vamos lá. De novo, a trajetória que o presidente explicou. O presidente explicou. A consolidação, lembra? O exemplo até que ele utilizou. 1, quantos por cento, Gilberto? Eu esqueci aqui. 1,4% reconheceram, saíram,
fecharam o seu processo, acabaram de dizer hoje, do grupo que entrou, 1,4% disse: meu desconto eu reconheço, não estou reclamando de nada, saiu desse processo. A próxima etapa desses que reclamaram foi uma notificação para as empresas. Essa notificação das empresas vai colocar a documentação e começa a haver árvores de decisão. A empresa que responde é uma situação, a empresa que não responde é outra situação, a empresa que recebe um GRU e paga é outra situação, a empresa que recebe a notificação e faz o upload de documentos comprobatórios é outra situação. Então, você começa a ver toda essa divisão dos processos. A partir dessa divisão dos processos é que vão se consolidando os valores. Os números para chegar nesses valores estão nos sistemas, estão disponíveis. Nesse momento, a somatória desses valores não é um requisito de sistema, é só essa a questão. Para ir adiante com esse processo descrito, somar os valores não é... Eu entendo a importância para a notícia, mas para o processo, o valor que está lá, que será calculado, que não foi para lugar nenhum o registro disso, será apresentado no momento efetivo do processo. No primeira instância, por exemplo, para uma empresa que reconhecer que não tem a documentação. Vai ser a primeira vez que o sistema irá calcular um valor. Você não tem a documentação? Posso gerar a GRU para que você pague? Aí acontece o cálculo de um valor. Aí isso entra no monitoramento global e começa a somar. Cada um desses pequenos elementos irão somando para que possa haver essa resposta ao longo do andar desse processo. Então, a estimativa de um valor inicial, até como foi explicado aqui, para o sistema, para o processo de ressarcimento, ele não faz sentido uma somatória geral. Ele será o resultado dos vários processos que nós estamos aqui descrevendo. Espero ter conseguido explicar. Vamos para a última pergunta. Aqui, José Augusto Limão, do Metrópolis. Eu queria perguntar sobre o AP, meu INSS. Se já é esperado alguma atualização planejada ou mesmo mudança para evitar garantir que convênios, contratos e acordos não sejam fraudes, efeitos de fraudes ou corrupção. Eu respondo, mas acho que a parte negocial, o Gilberto... Vamos lá. A atualização do AP é controlada. Por exemplo, para entrar tudo isso que nós estamos falando, esta noite foi forçada uma atualização. Todo mundo que entrou teve que primeiro atualizar o AP, certo? Então, o AP será atualizado sempre que necessário, como aqui colocado. Mas a sua pergunta se refere mais ao desenho, ao modelo de negócio. E aí as regras, esse processo todo de desconto associativo já foi bloqueado logo, acho que foi no primeiro dia, né, Gilberto? No primeiro dia depois da operação, então está completamente bloqueado. Qualquer discussão, aí o INSS tem que tomar decisões que imagino que já tenham sido debatidas. Espera aí, gente, o presidente do INSS vai responder já... Uma informação complementar que eu acabei não passando para vocês: o tempo médio de atendimento na Central 135 foi de 7 minutos para ele poder completar toda a manifestação. Esse foi o tempo médio usado pela Central 135. Complementando a questão da segurança, foi determinado pela Justiça o bloqueio de alguns descontos associativos, o governo, entendendo que poderia ter fragilidade em relação a todas as outras, ele bloqueou, independentemente da entidade, da instituição, está ou não naquela operação. Ou seja, todo e qualquer desconto está bloqueado. Foi descontado no último mês do nosso beneficiário aquele valor e será devolvido 292 milhões de reais na próxima folha, que começa a rodar no final do mês e no começo do mês seguinte.
292 milhões de reais. Do que foi descontado por todas as entidades associativas, e o INSS não repassou à entidade. Ela foi bloqueada e vai ser devolvida automaticamente no seu benefício esse valor. Não precisa acessar nada. A questão do desconto associativo, regras de negócio. Foi determinado que todo e qualquer tipo de desconto em folha fosse reanalisado. A gente está passando um pente fino, fechando vulnerabilidades já apontadas por órgãos de controle, em especial a Controladoria Geral da União, estamos revendo. Desconto associativo, se retornar, isso está sendo discutido, se retornar, serão regras totalmente diferentes e começaremos do zero. Não pode aproveitar um processo que demonstrou tanta fragilidade e que nos traz hoje, infelizmente, o INSS, que tem mais de 40 milhões de benefícios pagos, é o 5º maior orçamento da América, a gente só perde para o orçamento dos Estados Unidos, Brasil, México, e depois vem o INSS para páginas policiais. O que a gente quer é o INSS como garantidor de direitos. O que a gente quer é que o segurado se sinta tranquilo. E para isso a gente vai revisar todos os procedimentos para desconto em folha. Me permite, Gilberto, complementar, que acho que é muito importante, sobretudo com essa comparação do tamanho. O INSS, a Previdência Brasileira, é um dos maiores sistemas previdenciários do mundo. É um dos mais atualizados tecnologicamente do mundo. É um dos mais seguros do mundo. Esse processo, eu sei que às vezes a gente perde a noção disso, sobretudo no meio de algo tão grave quanto aconteceu. Mas isso é reconhecido pela Associação Internacional de Seguridade Social, isso é reconhecido pela OIT. Os volumes que são operados pelo INSS são algo extraordinários, com uma enorme qualidade, e tem que nos encher de orgulho. Corrigir este problema não pode nos afastar do reconhecimento da magnitude e da excelência que é o sistema do INSS. Há pouquíssimos países do mundo que podem dizer que possuem essa capacidade operacional. Acho que é um testemunho importante que pode ser pesquisado facilmente aí por vocês, com vários números comprobatórios que a gente não pode perder de vista. E para só reforçar uma pergunta que foi falada sobre decepção no primeiro dia de requerimento. Pela operação sem desconto, a projeção levantada era de que 4,1 milhões de pessoas teriam sido atingidas. Nas primeiras horas, não falaria até no primeiro dia, porque a gente não fechou ainda o dia, mais de 10%, ou seja, 11% procuraram o INSS, procuraram o sistema para poder contestar ou confirmar aquela situação. Então, esse dado, em poucas horas, com sobrecarga de canais do 135, do meu INSS, a gente já conseguiu atingir mais de 10% do público levantado pela operação sem desconto, daquele percentual que foi levantado como possíveis vítimas de fraude, numa perspectiva. Então, é um número bem significativo que a gente verifica atingindo nas primeiras horas. A gente vai continuar fazendo balanço, a gente vai continuar verificando o alcance, a gente vai buscar as pessoas que não conseguiram, todos vão ter possibilidade de se manifestar, estando ou não naquele percentual de 4,1, estando ou não no percentual de que acessa o app ou a internet ou 135. Ninguém vai ficar sem a possibilidade de contestar um desconto indevido na sua folha. Tá bom? Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, entrevista coletiva, transmitida ao vivo aqui pela Jovem Pan. Eu acho que um jornalista deve ter um último questionamento. A gente vai acompanhar, então, a finalização dessas perguntas que estão sendo feitas para os presidentes do INSS e também da Dataprev. Não é que não terá ressarcimento. Aquele que ingressou com desconto em 94 e continuou tendo desconto
em 2020 a 2025. Se esse desconto de 20 a 25 foi irregular, terá o ressarcimento, mesmo que o vínculo dele seja lá anterior. Esse processo é, na verdade, para a gente poder cobrar essa documentação, esse ressarcimento, não importa quando que ele tenha autorizado o desconto ou quando ele tenha tido o seu benefício previdenciário. A gente não restringe essas pessoas. O que eu falei foi, talvez aquele que tenha 31 anos de desconto associativo não seja objeto da fraude colocada na operação sem desconto. Pode ser vítima de fraude? Pode. Ele pode ter tido um desconto cancelado e ingressar um outro desconto na sua folha? Pode ter ocorrido. Por isso a gente entendeu, por bem, por transparência, por maior possibilidade de participação, abrir para todo mundo que teve desconto. Não importa quando começou e não importa quando foi ofertado o benefício previdenciário. Por isso que a gente sai de 4,1 para 9 milhões de potencialmente pessoas afetadas. Talvez, acho que mais um complemento do jornalista, que só que ele faz a pergunta sem microfone e a gente tenta identificar o que ele perguntou na resposta do presidente, que vai começar agora. Não foram notificados, né? Porque eram notificados, confirma para mim, nos últimos 5 anos que tiveram desconto. Todo mundo. Todo mundo foi notificado desses últimos 5 anos, tá? Foram 5 anos. Todo mundo foi que teve desconto. O importante aqui é que não foram os que ingressaram nos últimos 5 anos. É isso que é o ponto aqui colocado. Independente do momento que ingressaram, se tiveram desconto nos últimos 5 anos, foram notificados. Não importa quando ingressou o desconto ou quando ele ingressou com benefício previdenciário. O que importa é que ele tenha tido desconto nos últimos 5 anos. Ok? Isso, entrevista coletiva com os presidentes do INSS, Gilberto Valer Júnior, e também presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, detalhando esse processo de devolução do dinheiro. Eles trouxeram números, fizeram um balanço desse primeiro dia, explicaram como os beneficiários devem proceder, bem como as entidades, eles explicaram como o INSS pretende ressarcir os valores e também foram questionados, especialmente Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, como o Instituto conseguirá ressarcir, se já tem acesso aos bens que foram congelados ou confiscados daquelas entidades. Naturalmente precisarão de autorização judicial.